Os Levítico fica no Antigo Testamento, é depois de Gênesis, logo depois de Gênesis vem Êxodo, lá na frente vem Levítico, capítulo de número 16, livro de Levítico, capítulo 16, a partir do versículo 1, nós vamos ler a palavra, em seguida nós vamos orar nessa noite em nome de Jesus, pedindo ao Espírito Santo de Deus que toma a direção desse culto, porque esse culto é destinado somente para Ele. Aleluia, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Levítico capítulo 16, versículo 1 a seguir. Se você tiver a Bíblia no celular, pode acompanhar no celular também. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isto, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, pois isso banhará sua carne na água, e a vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Então Arão fará chegar ao bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Amém? Depois eu vou explicar isso aqui para os irmãos. Eu quero orar com você nessa noite, nesse início de reunião, no nome de Jesus. Curve a sua cabeça, coloque a Bíblia no seu assento. Vamos orar nessa noite. Pai querido, Pai amado, Deus amado, poderoso, nós te louvamos nessa noite, querido Espírito Santo de Deus, pela tua grandeza, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. A nossa gratidão a ti nessa noite, por tudo que o Senhor tem feito e tem realizado sobre nossas vidas. Somos gratos a ti pela luta que nós passamos para chegar aqui hoje. Durante todo esse tempo, o Senhor esteve conosco, o Senhor foi fiel com a tua palavra, nada fugiu do seu controle. É por isso que nós estamos aqui, Senhor Deus eterno, que através do teu Santo Espírito nesta noite, o Senhor venha usar de misericórdia nesse lugar, porque o santuário é teu, o altar é do Senhor, a igreja pertence a ti. Nós estamos aqui para te adorar nesta noite. Perdoe pelas nossas falhas, nossos pecados, ó Pai, aleluia. Toma os teus filhos que estão presentes nesse santuário em tuas mãos, aqueles que ainda estão para chegar, guarda eles no caminho até este lugar. Ser conosco esta noite, faça o teu querer, a tua vontade, que a tua mão esteja estendida sobre cada um de nós outros que estão presentes aqui nesta noite. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Dê um forte aplauso, bem forte. Podeis assentar, Deus abençoe. Vou louvar a Deus nessa noite, com hino nesta noite.
Te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é santo. Não existe Deus além de Ti. Tu és o único Deus a ser adorado nos céus e em todos os lugares. Aleluia. Quem é como o nosso Deus? Eu não posso comparar. Outra vez vou perguntar: quem é que pode me falar? Quem é como o nosso Deus? Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha para cima, porque Ele é melhor. Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, da horte ao inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala. Seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz de Jessé, estrela da manhã. É Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Aleluia. Ele é o Todo-Poderoso e está presente aqui nessa noite. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, para o seu povo passar em terra seca. Do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha para cima, porque Ele é maior. Ele não anda, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, da horte ao inferno tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala. Seu nome é Jeová. Santo dos santos, Senhor dos senhores, raiz. Aleluia. É Rei dos reis, conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. É o Senhor, estrela da manhã. É o Senhor. Aleluia. Ela conta a história dos nossos irmãos israelitas e a forma com que eles se prostrava diante do Senhor. Aqui conta e explica o comportamento dos nossos irmãos lá do passado, né? A forma com que eles adoravam a Deus, a forma de prestar um sacrifício, como se subia no santuário e como se entrava até dentro da congregação. Levítico 16 diz assim, olha só:
E falou o Senhor a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, ou seja, os filhos de Arão tinham morrido, né? Que morreram quando chegaram diante do Senhor. Vocês podem observar que os dois filhos de Arão, eles tinham morrido porque se comportou mal no santuário. Aí a Bíblia diz aqui que Deus mata. No versículo 2 vai dizer: e disse, pois, o Senhor Deus a Moisés: fala para Arão, teu irmão, que não entra no santuário em todo o tempo para dentro do véu. Veja bem, o santuário tinha um véu. Poderia até subir no santuário, mas atravessar aquele véu não poderia sem antes receber uma autorização. Veja bem, ainda no versículo 2, a parte B, diz assim: e disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entra no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra o que não morre, porque eu, olha Deus falando, eu aparecerei, ou seja, eu, Senhor Deus, vou aparecer, ou vou estar presente na nuvem sobre o propiciatório. Veja bem, o santuário era lugar de sacrifício, como é lugar de sacrifício. E a Bíblia diz que Deus tinha dado uma ordem para Arão, para Moisés, dizer a Arão: olha, quando entrar no santuário, tenha cuidado, obedeça o que foi falado. Ele não poderia atravessar a cortina, porque veja bem, o Senhor Deus disse: eu vou estar em uma nuvem em cima do santuário, ou seja, eu vou estar observando. E o que me chama a atenção aqui é que se alguém desrespeitasse uma regra, morria no altar. Olha para mim aqui, Deus já tinha acabado de matar 2 pessoas, e era filho desse homem que ia prestar o sacrifício, que era um sacerdote. E por que Deus matou? Por causa do comportamento. Então veja bem, era o sacrifício em cima do altar. Versículo de número 2 ainda: para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. É Deus falando. Versículo 3: com isso Arão entrará no santuário. Arão, você vai entrar no santuário com um novilho para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Versículo 4: vestirá ele a túnica santa de linho. Quem que vestirá a túnica santa? O sacerdote, para preparar o sacrifício. E terá ceroulas de linho sobre a sua carne, ou seja, a roupa do fundo terá que ser coberta. Olha a vestimenta de um sacerdote para prestar o sacrifício. Depois cingir-se-á com um cinto de linho sobre o seu corpo, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. O mais interessante, que para se usar essa vestimenta, antes de prestar o sacrifício, teria que tomar um banho antes. Não que o sacerdote não estaria adequado, né, irmãos? Teria todo aquele ritual, era mando de Deus. Primeiro ele ia lá, tirava sua roupa de sacerdote, porque ele já era sacerdote. Depois ele ia vestir toda aquela vestimenta que o Senhor Deus tinha ordenado para poder subir no santuário. Que coisa tremenda. Eu estava olhando isso aqui e eu estava vendo como que Deus leva as coisas dele a sério. E o mais interessante
que Deus não aceitava nem uma peça da roupa do sacerdote fora do lugar, nada poderia estar fora. Se tivesse fora do lugar, Deus não perdoava, morria no local. Era terrível, né? Por que isso? Porque Deus, ele não aceita nada fora do lugar. Se Deus mandou fazer daquele jeito, era daquele jeito. Era tremenda essa passagem, coisa linda. Eu estava vendo isso aqui, como que Deus operava no passado. Versículo 5. E a congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado, e 1 carneiro para o holocausto. Depois Arão, que era o sacerdote, que estava com a sua vestimenta para preparar o sacrifício, depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa, né? Expiação pelo pecado. Aquele bode teria que ser, né? Aquele novilho teria que ser morto em cima do altar. O sangue teria que ser espargido, né? Era uma forma de sacrifício para Deus perdoar o pecado do povo de Israel, né? Teria que ser perdoado com sangue de animal. Estou trazendo essa passagem porque uma noite de ceia e é cabível para uma noite como essa, para que nós possamos entender que as coisas de Deus é do jeito que Deus planeja e do jeito que Deus prepara, né? E é tremenda essa passagem. Ainda no versículo de número, agora no versículo 6. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Teria que lançar sorte sobre 2 bodes, né? Versículo 9. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor. Era tipo assim, ó, se a sorte que foi lançada caísse sobre um bode aquele bode teria que se aproximar diante do altar. E depois, para que Deus pudesse confirmar o sacrifício, né? Para perdoar o pecado de alguém que pecou, né? Então era através daquele bode. No versículo de número 10. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Veja bem, um daqueles bodes teria que ser apresentado vivo. É claro que um teria que morrer, o outro era vivo. E aquele vivo, depois de apresentado, ele era solto lá no deserto, para poder Deus receber o perdão de alguém que pecou. Não importava o pecado, o delito espiritual, teria que fazer o sacrifício para Deus perdoar o pecado do jeito que Deus mandou. Mas eu vou voltar um pouquinho atrás, nessa mesma passagem. Se você for olhar logo atrás, você vai ver que os 2 filhos de Arão, que era esse mesmo Arão que foi fazer os sacrifícios, esse sacerdote Arão, os 2 filhos tinham morrido no altar, porque não fez o sacrifício do jeito que Deus mandou. No Antigo Testamento, Deus não tinha 2 chances. Deus falava, e se alguém não obedecesse, não importava quem, morria. Pastor, qual é a diferença do Antigo Testamento para agora? A diferença, não tem nenhuma diferença. O mesmo Deus que operou lá, Ele opera hoje. Mas e por que o santuário às vezes é profanado, como eu vejo por aí?
Se você for observar por aí, você observa que as pessoas, a maioria, eles não levam as coisas de Deus sério como Deus manda, né? Eles acham que subir no altar não tem problema, prestar um sacrifício pode ser a si mesmo. Eu me lembro que Davi, considerado um dos homens mais sábios da Bíblia, ele, além de ser salmista, ele era instrumentista. E quando ele tocava o instrumento, a Bíblia diz que o espírito maligno fugia do rei de Saul, porque Davi tocava. E veja bem, eu vejo assim, é bíblico. Todo instrumento de Deus, Deus cura através do instrumento. Diga assim: eu sou instrumento. Mais forte: eu sou um instrumento de Deus. Claro, se eu sou um instrumento de Deus, Deus pode tocar em mim a hora que Ele quiser. Sim ou não? Sim. Se você é instrumento de Deus, Deus pode pegar você, usar você a hora que você quiser. Sim ou não? Sim. Porque você é instrumento. É igual a esse instrumento aqui. O instrumentista pode pegá-lo, porque é ele que vai tocar, né? Então, veja bem, o instrumento foi feito para ser usado. E para alguma coisa, Deus vai usar ele, né? Para curar, para transformar, para libertar. E essa passagem que nós trouxemos nesta noite, ela tem tudo a ver com a nossa vida cotidiana. Porque o altar de Deus, ele é santo. Ninguém poderia subir no Antigo Testamento no altar sem respeitar as regras. E ai daquele que respeitasse as regras, não tinha duas chances. Era só uma e acabou. Esse sacerdote que subiu no altar, ele tinha acabado de perder os 2 filhos. Ele tinha acabado de pegar na alça de 2 caixões de enterrado. E tem mais. Teria que voltar ainda sem choro, com um semblante alegre, para prestar o sacrifício. Deus não quis saber se ele estava com o coração doendo, porque enterrou os 2 filhos, não. Deus queria saber: olha, volta, você vai prestar um sacrifício pelo povo, você é sacerdote. Os seus 2 filhos morreram porque se comportaram mal no meu santuário, por isso eu matei. Diga assim: todo santuário. Mais forte: todo santuário é santo. Isso. As vestes do sacerdote que ia subir no santuário teria que ser toda alinhada. Então entenda uma coisa: é no santuário que se presta sacrifício, também é do santuário que se recebe milagres. Porque a Bíblia diz que quando eles subiram no santuário para prestar o sacrifício, Deus perdoava o pecado do povo, mas era através do sacerdote. Então, quando se fala em sacerdote, sacerdote representa pastor. Também tinha o sacerdote levitas. Quem que era o sacerdote levitas? Eram os diáconos, os obreiros. Por isso que é bíblico. O traje de qualquer sacerdote tem que ter traje. Não se suba no santuário de qualquer forma. O santuário é de Deus. Diga assim: o santuário é de Deus. Amém? Já estou terminando. Entenda uma coisa: quando o santuário está do jeito que Deus quer, tudo pode acontecer. O milagre pode acontecer, a cura pode aparecer, pode acontecer. Quando o santuário está do jeito que Deus quer, você pode ter certeza que o milagre acontece, porque está perfeitamente do jeito que Deus preparou. A ordem do Senhor Deus era que o santuário estivesse do jeito que Ele mandou. E o mais interessante é que Ele apareceu em uma coluna de fogo, ou melhor, uma nuvem sobre o santuário, e a Bíblia diz que Ele estava observando como que o sacrifício estava sendo feito. Nós estamos aqui nessa noite, mas o dono do santuário é Ele. Aponta o dedo assim comigo, olha para mim aqui, ó. Nós estamos aqui, mas é Ele que é o dono. Diga assim: é Ele. Mais forte: é Ele que é o dono
do milagre. Ok, então aplauda o Senhor bem forte. Deus estava observando o sacrifício. Eu tenho certeza que nessa noite não é diferente. Todo sacrifício que é apresentado para Deus, irmão, Ele recebe do jeito que Ele quer. Então, quando você for fazer algo para Deus, procura saber qual é a forma do sacrifício. Procura saber primeiro, porque veja bem, Deus mandou Moisés dizer, diga para Arão para fazer assim. Sempre alguém vai mandar você fazer alguma coisa, mas na verdade não é alguém, é o Espírito Santo de Deus. Então, quando alguém te der uma ordem para você fazer algo relacionado à obra de Deus, pergunta para ele, como é que vai ser feito isso aqui? Aí você pega uma caneta, igual você faz na sua agenda, e anota. É aconselhável anotar, anota tudinho. Como é que vai ser a letra do louvor? Quem que vai cantar? Qual é a nota? Quem que vai começar? Quem que vai estar na portaria? Quem que vai prestar o sacrifício? É isso. Tudo é com ordem, porque isso aconteceu no passado e Deus não aceita nada fora da caneta. Tem que ter tudo anotadinho. Amém, queridos? Então entenda uma coisa, quando tu for fazer algo para Deus, procura saber que forma que Deus mandou fazer. Qual é o jeito? Que jeito que vai ser isso aqui? Vai ser colocado em que lugar? Aí você anota, porque Arão perdeu os 2 filhos, porque Deus mandou fazer de um jeito e não fizeram do jeito que Deus mandou. Eu aprendi uma coisa desde quando eu me converti. Eu me lembro que quando meu pastor me dava uma ordem, eu perguntava, como é que é mesmo o negócio? Me explica de novo. E eu costumava anotar. Eu era líder de evangelismo e eu pregava na praça. E toda a vida eu fui meio para frente, assim, no sentido espiritual. E ele diz, olha, o diácono Arlindo, você vai pregar na praça. E pregar na praça no Rio de Janeiro não é fácil. E ele me mandava para lá. Então ia eu e mais alguns irmãos, outros obreiros. Mas eu anotava na caneta tudinho o que era para ser feito. E ele me disse, olha, o culto não pode passar de tantos minutos. É assim, eu anotava. Depois que nós acabávamos de fazer o culto, eu trazia o relatório e eu apresentava ao meu líder. Eu me lembro uma vez que eu acabei de apresentar o relatório a ele, que eu virei as costas lá fora. Eu olhei pela greta da porta da igreja, ele estava apresentando o relatório que eu tinha acabado de apresentar para ele, ele estava apresentando para Deus. E aquilo me encheu de alegria, aumentou minha fé, sabe por quê? Porque eu vi algo de Deus naquele negócio. Eu trouxe um relatório que ele me disse que era para fazer e ele estava apresentando para Deus. Então, é coisa tremenda, tudo é para Deus. Então, quando tu for fazer algo para Deus, irmão, procura saber como é que é para fazer. Até no serviço, o teu patrão nunca vai aceitar você fazer fora do controle. Tenta fazer algo que o seu patrão não mandou fazer. Ele vai chamar uma reunião, marcar, e vai dizer, olha, tem alguma coisa aqui que não está bem. Você que é funcionário, você sabe disso. O patrão não aceita. Se o patrão, que é o patrão, não vai aceitar, que dirá Deus? Amém, irmãos? Se coloca de pé. Diga assim, eu sou instrumento para ser usado no santuário do Senhor Deus. Guarda esta palavra na tábua do teu coração. Você é instrumento. E se você é instrumento, deixa Deus te usar. Às vezes Deus vai dizer, esse instrumento não está do jeito que eu quero, eu vou ter que limpar ele, vou ter que arrumar ele. E quando Deus começa a limpar, às vezes costuma, as coisas não ficar bem, mas tem que ficar do jeito que Ele quer. Então você é instrumento, deixa Deus te usar. Deus quer usar você para curar alguém, Deus quer usar você para fazer a obra dEle. A obra dEle é feita do jeito dEle, não é do teu jeito, você só é instrumento, lembra disso.
Quando as coisas não estiver saindo do teu jeito, é porque é Deus que está usando. Deixa Ele usar, é do jeito que Deus quer. Ah, pastor, mas eu não gostei porque assim aconteceu assim. Irmão, fica tranquilo, você é instrumento, deixa Deus te usar do jeito que Ele quer usar. Amém, querido? Foi isso que aconteceu no passado. Deus usou o sacerdote Arão para fazer do jeito que era para ser feito. E nessa noite, Deus manda te dizer: eu quero fazer a minha obra do jeito que eu quero. Eu quero te usar como instrumento. Você é meu, você é propriedade peculiar minha, meu. Você é vaso, você é instrumento. Eu quero te usar nesta noite, eu quero te usar neste campo de batalha, quero te usar nessa cidade, nessa fronteira. Você é meu. Curve a sua cabeça agora aí, você que é instrumento. Só os instrumentos. Jesus, aqui tem instrumento nessa noite que quem sabe precisa ser lapidado. Aqui quem sabe tem instrumento aqui que precisa de afinação. Se for eu, o Senhor pode me afinar. Tem instrumento aqui que quem sabe o Senhor precisa fazer algo novo na vida dele, mas não importa o que o Senhor vai fazer, o que importa é que nós somos instrumento. Então toma esse instrumento nas tuas mãos, guarda ele debaixo das tuas mãos potente e poderosa, livra esse instrumento de ser atacado pelo inimigo. Não deixa ninguém colocar a mão nesse instrumento, papai, porque esse instrumento é do Senhor. Aleluia, usa ele, usa ela. Meu Deus, tira toda a tristeza, toda a angústia desse coração. Se tem algum mal impedindo esse instrumento de ser abençoado nesta noite, eu me dirijo contra toda a hoste maligna do inferno, pelo poder da palavra de Deus que foi ministrada nesta noite, e expulso desse lugar toda a tristeza, toda a angústia, toda a fraqueza, todo o levante contra esse instrumento agora, que saia da vida dele, saia do coração, saia da mente, saia da casa, aonde estiver este mal agora. Escuta, vai embora deste lugar, saia do santuário, saia do corpo, saia da mente, em nome de Jesus. Eu profetizo o milagre na vida deste jovem, na vida desta jovem, na vida deste obreiro. A igreja de Deus é instrumento do Senhor. Visita o teu povo nesta noite, da graça, da vitória, ó Pai, para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte, toda a igreja. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: eu vim aqui nesta noite para ser usado como instrumento de Deus. Aleluia. Então aplauda o Senhor bem forte. Deus é fiel. Podeis assentar em nome de Jesus.